Olá a todos, aqui é o professor Luciano e vamos dar continuidade à nossa aula aí de avaliação laboratorial para o diagnóstico do diabetes mellitus, né? E também para o acompanhamento, né, da intervenção nutricional para esses pacientes. Nós vimos na primeira aula a complexidade dessa doença metabólica que tem como característica básica a hiperglicemia, certo? Então, isso já é praticamente de conhecimento de todos, inclusive das pessoas leigas, mas não é dada a devida importância a esse sintoma principal, né? Ou melhor dizendo, esse sinal principal do diabetes mellitus, seja ele qual for, e nós veremos adiante os tipos de diabetes, a importância da hiperglicemia no que tange ao desenvolvimento das comorbidades, as quais são as responsáveis pelo desfecho, né, da morbimortalidade dessa doença. Então, principalmente o clínico deve olhar com outros olhos esse estado hiperglicêmico, embora ele seja de início insidioso no diabetes mellitus do tipo 2, principalmente, e que cursa ao longo da doença no curto e médio prazo. No diabetes tipo 2 também, de forma silenciosa, ou seja, sem o aparecimento de sinais e sintomas significativos. Porém, essa detecção precoce, é o diagnóstico precoce e a intervenção nutricional intensiva em relação ao controle rigoroso da glicemia é que determinará o prognóstico desse paciente. Parece-me que as pessoas, tanto os pacientes, os leigos, os próprios profissionais, toleram, né, essa hiperglicemia por concordarem que ela faz parte da doença. Sim, ela é uma consequência e nós veremos adiante a importância de se combater essa hiperglicemia fazendo um controle adequado, né? Então é importante também conhecer os diversos tipos de diabetes, né? As suas diversas causas, para que seja planejado e direcionado o melhor tratamento para aquele paciente, ok? Basicamente é o mesmo tratamento, mas ele não é igual para todos os casos e nem todos os pacientes respondem ao mesmo tratamento, tá? Se tratando aí do diagnóstico de diabetes. Então, se ouve muito em relação a, ao perigo dessa doença, em relação ao seu desfecho, porém, a gente tem que entender que esse desfecho ele ocorre mais precocemente ou mais tardiamente,
Segundo, o controle eficaz da glicemia, tá? Então vamos começar a ver com outros olhos essa hiperglicemia e os danos celulares que ela causa, tá? Então, quando a gente observa rapidamente essa figura, nós vemos aqui alguns possíveis desfechos do diabetes, em que você pode ter um ou mais desfechos concomitantes em um mesmo indivíduo, né? E a gente divide esses desfechos em desfechos microvasculares ou microangiopáticos ou macrovasculares ou macroangiopáticos, ou seja, a destruição, tá, de células, principalmente as células endoteliais. Se formos pensar, as células endoteliais é considerada o maior órgão do nosso corpo, né? Então, quando a gente fala de um desfecho aí microangiopático, nós estamos falando de órgãos em que os capilares endoteliais são destruídos, ok? Então, exemplo disso é as retinopatias, as nefropatias, tá? A neuropatia periférica. E nós temos os desfechos aí com a destruição de vasos, né, de maior calibre, que a gente inclui a aorta, né, e o processo de aterosclerose, né, podendo cursar com acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. Então, esses dois são os exemplos principais, tá, das complicações macrovasculares ou macroangiopáticas e as complicações microvasculares ou microangiopáticas são, então, aquelas complicações decorrentes da destruição de capilares e arteríolas, a exemplos da retina, do rim e dos nervos periféricos. Ok, pessoal? Então, esses desfechos estão relacionados com a cronicidade e a intensidade dessa hiperglicemia. Tá? Então, nós podemos pensar isso a partir de um diagnóstico, considerando esse diagnóstico realizado de forma precoce, mas também de um diagnóstico tardio e o quanto essas células já foram então comprometidas até o momento desse diagnóstico. Ok? Então a gente precisa entender o que é a hiperglicemia e, consequentemente, o aumento do pool de glicose intracelular promove, tá, em relação aí à destruição celular. Para a gente então compreender melhor e melhor realizar o nosso planejamento dietoterápico, né? E também o nosso prognóstico clínico, tá bom? Bom, então na aula passada nós basicamente aí falamos dos dois principais tipos de diabetes, que é o diabetes mellitus do tipo 1, né, em que ocorre aí a deficiência absoluta de insulina em algum momento, tá, da vida do indivíduo, e que
tem uma maior prevalência, tá, no público infanto-juvenil. Porém, essa prevalência do diabetes mellito do tipo 1 em um grupo populacional mais jovem, né, não significa que somente crianças e adolescentes e adultos jovens desenvolverão diabetes mellito do tipo 1. Tanto é que a classificação do diabetes do tipo 1, ela anteriormente tinha uma classificação de diabetes infanto-juvenil e insulino dependente. Essa classificação ela já não é mais utilizada, uma vez que outros tipos de diabetes, como o diabetes do tipo 2, também o indivíduo pode vir a necessitar, né, da insulinoterapia. Então, o que vai diferenciar aí a classificação, basicamente, nós veremos aí alguns pormenores, é a capacidade do pâncreas em produzir e ou secretar a insulina. Então, didaticamente, nós temos aí um diabético do tipo 1 em que ele não tem a sua produção aí adequada ou não produz a insulina, o que o torna dependente desse hormônio logo no diagnóstico, pois essa situação, que geralmente em 60% dos casos são descobertas por consequência da cetoacidose diabética, né, e do coma, então, devido a essa particularidade do diagnóstico, então é um indivíduo aí que vai necessitar da insulinoterapia desde o diagnóstico. O diabetes do tipo 2 é aquele que nós vimos que está intimamente relacionado com a obesidade, ou seja, com o aumento da gordura corporal, né, normal, e com a resistência periférica à insulina, que esta está relacionada com a obesidade. Portanto, esse indivíduo inicialmente ele tem a sua produção normal ou até exacerbada de insulina, porém a sua ação periférica é que está prejudicada. Portanto, a gente então classifica o diabetes do tipo 2 a priori como então o insulino resistente, ok? Devido aí ao seu estado de obesidade. Portanto, ele tem uma deficiência relativa, porque embora ele possa, no início da doença, produzir uma quantidade normal ou até aumentada de insulina, tá? Essa insulina não tem a sua ação de forma adequada, como nós vimos aí nesse esquema, né? Como é que funciona então a, as diversas reações metabólicas, né? Por consequência aí da ligação da insulina em seu receptor específico em células dependentes desse hormônio. Então, é aquele indivíduo então que tem uma deficiência relativa. Isso no início da doença, que muitas das vezes a gente não sabe quando foi o início dessa doença, quando o indivíduo não tem aí não faz aí exames regulares, né? Então a gente consegue mais ou menos imaginar com alguns exames, né? O, o curso, né? O tempo que esse indivíduo já possui o diabetes. Tanto é verdade que, segundo aí a própria OMS, muitos dos indivíduos, né, diabéticos não sabem que o são, justamente porque
o diagnóstico, principalmente do tipo 2 ou de algum outro tipo de início insidioso e silencioso, não apresenta sintomas aí agudos ou graves, né? Então, no início, há então a produção normal ou exacerbada a fim de se compensar, né, essa ação inadequada periférica, porém, no curso da doença, no médio e longo prazo, o pâncreas entra em exaustão e diminui, ou também em algum momento, para a sua produção de insulina, tornando-o não diabético do tipo 1, mas do tipo 2, e aí na situação dependente de insulina, ok? Muitos ainda produzindo insulina entram na insulinoterapia para melhor controle metabólico, né? São indivíduos aí com dificuldade de adesão à mudança do estilo de vida, incluindo a alimentação, tá? Então, a insulinoterapia também é instituída nesse sentido. Portanto, há de se realizar uma avaliação muito mais ampla em relação ao indivíduo para o melhor planejamento aí e execução de um plano dietoterápico para o controle da doença, certo? Nós vimos também aí a sequência de maturação da insulina, e aí nós veremos a seguir, como já comentamos na primeira aula, nós não avaliamos a capacidade de produção de insulina do pâncreas com a dosagem da insulina madura, tá? Devido aí às suas características metabólicas de depuração serem diferentes do peptídeo C, né? Que é aquele peptídeo que é liberado da proinsulina para formar a insulina madura. Então, para se inferir a capacidade do pâncreas em produzir insulina, dosa-se não a insulina madura, mas o peptídeo C. E o peptídeo C, em níveis muito baixos ou indetectáveis, então se conclui que aquele indivíduo não produz insulina e que, portanto, deve-se instituir a insulinoterapia, ou seja, o uso de insulina exógena. Certo, pessoal? Nós passamos aqui também a informação em relação aos transportadores de glicose, ok? Das células dependentes de insulina, os quais, para serem transportados para a membrana celular e realizar a captação de glicose, ou seja, a absorção de glicose para o interior da célula, então há a necessidade da ação da insulina, tá, ocorrer aí de forma normal, uma vez que acoplada ao seu receptor há inúmeras reações, diversas reações e complexas reações, que não é somente a absorção de glicose, mas também a síntese, como a gente viu que a insulina é um hormônio anabólico, né? Então vai muito além de absorver a glicose, né? Mas inibir fatores aí pró-inflamatórios, ok? Pró-coagulantes, que é o que está vigente numa situação de resistência à insulina, no diabetes, né? E realizar as reações de síntese, uma vez que se trata de um hormônio anabólico. Então, a produção aí de glicogênio hepático, a produção de triacilglicerol, né, para
o armazenamento aí, vamos dizer, por meio dessas moléculas para a geração potencial de energia em caso de demanda, ok? Então, vimos que o receptor de insulina ele é composto de quatro subunidades, duas subunidades alfa extracelulares, né? E duas subunidades beta intracelulares. Uma vez a insulina se ligando ao seu receptor, então há uma autofosforilação em resíduos de tirosina, por isso que são chamados de receptores tirosina quinase, e a partir dessa autofosforilação há, há também a fosforilação de várias outras moléculas intracelulares, como por exemplo o substrato do receptor de insulina. Tem um substrato de receptor de insulina 1, 2, né, que irá ativar outras proteínas, né, para que então seja realizada essas reações de síntese, né? Essas reações anabólicas de diferenciação celular, ações aí anti-apoptóticas, né? E, obviamente, né, a extrusão, né, desse transportador específico, segundo aí a célula que nós estejamos falando, no caso de células musculares, esqueléticas e adipócitos, o GLUT4, ok? Bom, então o que ocorre, pessoal, num estado aí de resistência periférica à ação da insulina, vamos dar o exemplo aí clássico de maior prevalência, que é o diabetes do tipo 2, ok? É aquele diabetes que está relacionado com a obesidade. Então, essa insulina, inicialmente produzida de forma ou em concentração normal ou até aumentada, como nós informamos, a fim de compensar ou de melhorar essa sinalização que não ocorre, né? Vejam, nenhum sinal, mas não vamos chegar lá. Então, o pâncreas, a princípio, tenta aumentar a produção e a secreção para compensar e melhorar essa sinalização. Porém, não é questão de quantidade, né? É uma questão aí de qualidade, ou seja, não há a autofosforilação a partir do acoplamento da insulina em seu receptor, ou seja, nas subunidades alfa extracelular, e que, portanto, não há então, ou de forma deficiente, essas demais reações intracelulares. O que nós temos então é, concomitantemente a isso, ativação aí de macrófagos, de linfócitos, né? E a produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Que irão se ligar a receptores específicos e, portanto, realizar fosforilação, tá, em resíduos serina-treonina, né, de algumas proteínas, ok? Principalmente aí da proteína de transcrição nuclear kappa, né, que neste caso, induzido aí por um estado pró-inflamatório, né, com fator de necrose tumoral alfa, interleucinas, principalmente interleucina 6, nós teremos aí uma visão melhor da consequência do estado de resistência à insulina. Isso, né, tem um desfecho que diminui-se a ação, tá? Não só a ação. Aqui no caso, tratando-se aí do citosol da plasma, do citosol da célula, nós temos aí uma transcrição diminuída da lipase lipoproteica.
tá? Então, essa lipase lipoproteica, que também é produzida pelo endotélio capilar, tá? E ela é, fica, né? Ela se localiza no endotélio capilar, uma vez que ela está diminuída ou tem a sua ação inibida, ou seja, tem-se a primeira consequência em relação às lipoproteínas do diabetes. Ou seja, essa enzima lipase lipoproteica, o que ela realiza nada mais é que a lise, a quebra, tá? Dos triacilgliceróis, tá? Carreados aí pelas lipoproteínas, por exemplo, LDL, né? As proteínas de baixa densidade, de muito baixa densidade, que são as VLDL, as intermediárias AIDL, né? Então, se essa enzima no endotélio capilar ela está com a sua ação inibida, a gente tem então uma depuração inadequada, ok? Dos lipídios, principalmente dos triacilgliceróis, tá? Circulantes, ok? Então, com isso, com essa ação inibida, eu tenho um aumento dos ácidos graxos livres, certo? Então, são esses ácidos graxos livres aumentados no plasma, né? Por consequência da resistência à insulina, que a gente viu aí uma das ações, né? Dessa resistência, a diminuição aí, né? Da produção dessa enzima. Então, é o que vai culminar aí com o excesso de lipoproteínas no plasma. E, consequentemente, nós vamos ver também em relação às consequências, né, macrovasculares, é a oxidação dessas lipoproteínas, principalmente da LDL, que, com base aí também a outras reações, principalmente que ocorrem aí a nível de endotélio, são pró-aterogênicas, né? Então, essa LDL oxida, ela também é uma proteína, né? Ela é uma lipoproteína, ela tem uma parte proteica, ela tem também uma glicação, ela se complexa com a glicose, ela se oxida e a partir disso ela também se torna aí pouco removível aí pelos seus receptores específicos, né, da corrente sanguínea. Então, esse é um motivo em que se tem aí a dislipidemia no estado diabético, né? Tanto a custas de LDL, basicamente de colesterol, quanto a custas de triacilglicerol. É claro que é muito complexo tudo isso em relação ao aumento do triglicerídeo, ou seja, da hipertrigliceridemia, ocorre também pelo aumento da produção hepática dessa lipoproteína, uma vez que esse ácido graxo livre está aumentado na corrente sanguínea, então ele tem que ser depurado, né, em algum órgão. E quem faz isso é o fígado. Então ele capta esse excesso de ácido graxo e monta uma lipoproteína chamada de VLDL, né, para poder transportar, tá, de forma menos tóxica esse lipídio, né? Ocorre que esse excesso também de ácido graxo livre pode chegar ao ponto de não ser o suficiente só para depurá-lo em lipoproteína, de forma que o hepatócito passa a armazenar também gordura, né, em forma aí de triacilglicerol, o que também culmina em esteatose hepática, ok? Que a gente já conhece aí, que é
o excesso de depósito gorduroso no fígado. Então, um dos motivos é esse. É claro que nós temos classificações em níveis diferentes da esteatose hepática, tem a esteatohepatite, né? Mas, a fins aí do conhecimento de como funciona, seria basicamente isso. É claro que outras substâncias, né, pró-inflamatórias são produzidas. Nós temos também aí, a nível de plaquetas, a produção aí de tromboxanos, tá? E outras moléculas, como prostaglandinas, que realiza aí uma vasoconstrição. O desfecho disso tudo aqui são desfechos muito desfavoráveis, né, para o diabético, né, que é a inibição da fibrinólise, ou seja, tem-se também um estado pró-coagulante e pró-trombótico, né? O que faz aumentar o risco desses pacientes, tá, para eventos aí de obstrução de artérias de grande calibre, como a gente comentou, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, por exemplo. Então, é por conta dessas alterações, tá, celulares em que não se tem a adequada sinalização, né, ou a adequada via metabólica por consequência, tá, da ação deficiente da insulina, produzindo-se então moléculas pró-coagulantes, pró-inflamatórias e pró-apoptóticas, que levam ao final à morte celular, tá? O excesso de produção de radicais livres e, consequentemente, aí, de uma maneira mais macro, todas as consequências do diabético. Então, em resumo, nós podemos considerar que a obesidade em um estado de resistência à insulina e diabetes, principalmente do tipo 2, né, é um estado inflamatório menor. Mas, claro, nós não veremos isso em relação aí a, a leucócitos elevados, mas, né, isso não é de rotina clínica, a dosagem, por exemplo, de algumas citocinas, mas algumas proteínas sim são dosadas como PCR, então a gente pode ter aí chamado um estado de inflamatório menor, tá? Que é extremamente danoso, maléfico para o paciente, tá? Interessante disso tudo que uma vez que tem-se a resistência à insulínica e consequentemente o risco para essas complicações, né? E veremos adiante aí as 4 vias principais das consequências microangiopáticas. O interessante é que conforme se consegue melhorar a resistência insulínica, né, consegue-se também melhorar ou normalizar essas vias metabólicas. Isso é a teoria. É claro que na prática, realizar mudança no estilo de vida e principalmente o controle do peso corporal ao longo prazo, e aí eu não estou falando de perder peso no curto prazo e depois recuperá-lo. Por isso que o tratamento é extremamente complexo e difícil, porque o que se tem que ter em mente não é se o paciente perdeu 4, 5 ou 10 quilos, mas se de fato aquela perda de peso ela será duradoura, porque senão essas alterações elas não se reverterão e pelo contrário somente piorarão o estado aí do paciente, consequentemente aí os desfechos, tá, das comorbidades. Então, aqui mais uma figura ilustrativa, né, que
para a gente entender, então está aqui a glicose, né? A insulina, então a glicose aqui em excesso na corrente sanguínea, né? Nós estamos aqui no esquema nosso aqui, na luz aí de um vaso, né? Então a glicose querendo ser absorvida, né? Perguntando aí onde estão os GLUT4, né? E ela se acumulando, né, na corrente sanguínea. Veja que essa figura representativa aqui da insulina, né, verde, ela se acopla, nós estamos num estado de resistência à insulina aqui, porém não há a autofosforilação, tá, dos resíduos tirosina, da porção beta, né, desse receptor e, consequentemente, não se tem aí as reações esperadas da insulina, das quais uma delas é a extrusão dos receptores, dos transportadores específicos de glicose, né, para então fazer essa remoção, né? E aqui a glicose dizendo, né, eu odeio esses ácidos graxos, porque muito mais no diabetes do tipo 1, mas também ocorre no tipo 2, se você não utiliza adequadamente a glicose, né, para aquelas células dependentes de insulina para a sua absorção, então você tem aí a utilização dos ácidos graxos como uma via alternativa de energia, tá? A consequência disso que a gente acabou de dizer é o excesso de ácidos graxos livres, né, no plasma, o aumento aí das lipoproteínas e o que vai culminar aí no desfecho das dislipidemias, aumento tanto do colesterol quanto do triacilglicerol e a diminuição da lipoproteína de alta densidade, HDL, que faz aí o transporte reverso do colesterol, tá, das células para o fígado, e ela está diminuída. E é um fator aí independente também em relação ao risco para eventos cardiovasculares. Bom, nós temos então as complicações que nós falamos microangiopáticas, né, que ocorre principalmente nas células que não são dependentes de insulina para a absorção de glicose. Então, o que se tem é um aumento, né, ou um influxo de glicose não controlado para essas células, por exemplo, as células da retina, as células do rim, dos neurônios, de forma que parte dessa glicose ela é metabolizada em uma via normal, porém o seu excesso acaba por gerar é, um excesso também de radicais livres, né? Consumindo, por exemplo, as proteínas aí, tá? Antioxidantes das nossas células, que fazem essa depuração desses radicais livres. Porque esses radicais livres são diariamente produzidos, porém, numa situação de normalidade, por exemplo, a glutationa, ela é capaz, então, de neutralizar esses superóxidos, né? Ou seja, essas espécies reativas de oxigênio. E numa situação que você tem uma concentração muito elevada de glicose na célula, você tem essa via aí desviada para a formação de produtos tóxicos ou para a formação aí de excesso de radicais livres que causam danos celulares e também a depuração dessas enzimas, né, dessas moléculas que são então redutoras e protetoras em relação a esses radicais livres, ok? Então,
A própria hiperglicemia, ela já gera, né, ela já aumenta a produção de ROS, que é as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, né? Bom, somado aí com aldeídos tóxicos, né, e a glicose, nós temos aí, de uma forma normal, uma enzima aldose redutase que inativa, né, esses, ou melhor, que controla aí esses aldeídos tóxicos, né, formando álcoois inativos, né? E ela também, nessas células, faz a transformação aí de glicose a sorbitol, ok? Isso tudo aí a custas de NAD e NADH, né, de redutores, e, consequentemente, como eu disse, consumindo, ok, muita molécula aí antioxidante do organismo. Então, essa é a via dos polióis, tá? Que nós vamos perceber, por exemplo, em células da retina. Então, por isso que a prevalência de cegueira em pacientes diabéticos não controlados, ela é alta, porque essas células não necessitam de insulina para absorver glicose, consequentemente, num estado aí de hiperglicemia crônica, essa glicose adentra livremente na célula, tá? E gerando aí muita espécie reativa de oxigênio, tá? Então, essa aldose redutase reduz os aldeídos gerados por espécies, né, reativas de oxigênio, chamados radicais livres, a álcoois inativos, né? E a glicose, como a gente disse, em sorbitol, utilizando, né, o fator NAD e NADH. Bom, células com atividade aumentada dessa aldose redutase pode, então, como a gente acabou de comentar, depletar, né, a glutationa reduzida, né, que é a molécula que faz a proteção aí, que faz a estabilização dessas espécies reativas de oxigênio, aumentando o estresse oxidativo, né, aumentando aí o dano celular e deixando a célula mais vulnerável à sua morte por apoptose, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das 4 vias principais que a gente vai entender para os desfechos microangiopáticos, né? Lembrando que as células principais que nós temos, que são a retina, as células renais e os neurônios. Por isso, e não menos comum, tá? Esses pacientes cursam, tá, com essas comorbidades: cegueira, nefropatia ou doença renal crônica e neuropatia periférica. Bom, uma segunda via é a via da formação dos chamados produtos finais de glicação avançada, ok? Em que, por exemplo, a própria hemoglobina glicada é um produto final da glicação avançada e que, portanto, também é um produto tóxico que gera dano celular, ok? Então, o que ocorre? Nós temos aí a glicação, ou seja, a interação inicial de um grupo carbonila da glicose, tá, com qualquer grupo amino de uma proteína, tá? Bom, isso cria o que a gente chama uma base de Schiff, ok? Que espontaneamente se rearranja em um chamado aí produto de Amadori.
ok? É claro que a partir, isso aqui é um esquema, né? A partir dos produtos de Amadori, progressivamente, né? E menos reversível, em última análise, leva à formação de produtos de glicação avançada, ok? Essa abreviação aqui vem do termo em inglês, ok? Bom, então, além disso, a glicose ela pode ser oxidada diretamente em algumas dicarbonilas, ok? Como o glioxal, o metilglioxal e o 3-desoxiglicosona, tá? Essas dicarbonilas aqui, certo, pessoal? Então, que a partir delas também, através de uma autooxidação, podem gerar mais produtos de glicação avançada, ok? E isso tudo gera dano celular, morte celular, também nas células que não são dependentes de insulina para a absorção da glicose. Bom, nós temos a via também, uma terceira via, tá, de lesão celular. E reparem que o estado de hiperglicemia gera muita espécie reativa de oxigênio, gera o estresse, aumento do estresse oxidativo. Então essa via aqui é bastante interessante, que a gente já vai compreender uma outra via que nós temos aí um estado mais é, de oclusão vascular, o que aumenta, por exemplo, o risco para infartos, tá? Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Então, é a ativação da via da proteína quinase C e do diacilglicerol, ok? Bom, nós vimos que o estado de hiperglicemia, por ineficiência do organismo em utilizar a glicose, né, nos tecidos dependentes de insulina, os principais que são o tecido adiposo e muscular esquelético, então tem-se a liberação do tecido adiposo de ácidos graxos livres e, consequentemente, de diacilglicerol, né? Porque o ácido graxo livre ele é liberado a partir do triacilglicerol, gera um diacilglicerol, é quebrada mais uma molécula e gera o monacilglicerol e depois a própria molécula de glicerol, que a gente viu que ela é uma molécula gliconeogênica, que ela pode ser transformada também em glicose, tá? Bom, a gente viu então que esse aumento do ácido graxo livre também eleva o pool de diacilglicerol, ok? Então, através do aumento dessas duas substâncias, ok? Nós temos aí a interferência em outras substâncias e outras enzimas que fazem a homeostase, tá? Principalmente vascular. Então, nós temos, por consequência disso, a inibição da óxido nítrico sintetase endotelial, que ela é vasodilatadora. Em contrapartida, nós temos o aumento de uma substância chamada endotelina, que ela é vasoconstritora. Então, a gente já tem aí uma disfunção endotelial, uma anormalidade do fluxo sanguíneo, uma anormalidade aí em relação à tensão de cisalhamento e nós temos aí a ativação de vários fatores de crescimento, tá? Nós temos o fator de crescimento vascular endotelial aumentada, fator de crescimento transformador, tá? Com colágeno, fibronectina, e isso tudo culminando aí em alteração da permeabilidade vascular, em novas formações aí de artérias, oclusão capilar, vascular e um estado de inflamação. Então, isso também contribui para
oclusão de vasos, tá? Principalmente de pequeno calibre, e a morte celular dessas células que não necessitam de insulina para absorção da glicose, culminando então na destruição e na disfunção das mesmas. Quando a gente fala em relação ao endotélio, isso também, de certa forma, contribui para a disfunção macrovascular, para a formação de placa de ateroma, que não é só isso, a gente vai ver que a LDL oxidada também, ela é um fator muito relevante para a formação da placa de ateroma, né? E para a oclusão aí de vasos maiores. Nós temos a via, por fim, da exosaminas, né? O que ocorre, como a gente comentou, nessas células em que há uma absorção não controlada de glicose, nós temos um desvio para uma via, ok? Que é prejudicial à célula. A glicose, ela então é fosforilada, tá? A glicose 6-fosfato, depois ela é transformada em frutose 6-fosfato e normalmente ela entraria na via glicolítica para a geração de energia, ATP e piruvato. Porém, no excesso de glicose, no estado de hiperglicemia, nós temos então um desvio dessa via normal, ok? Que é a transformação dessa frutose 6-fosfato para glicosamida 6-fosfato, certo? Como cofator dessa reação, nós temos a glutamina frutose 6-fosfato deshidrogenase. Bom, a partir daqui, nós já temos então uma via alterada, tá? Uma via celular alterada, tá? Então, essa glicosilação intracelular ocorre aí nos resíduos de serina e treonina, ok? Culminando então na produção, ok, de UDP N-acetilglicosamina, que é essa substância aqui, tá? Só para a gente entender que por meio da enzima O, né, e ela tem o mesmo nome, a enzima O, acetilglicosamina, no núcleo celular, ela aumenta a transcrição para substâncias, então, por exemplo, como o inibidor do ativador de plasminogênio, que é um inibidor da fibrinólise e que, consequentemente, acaba prejudicando a coagulação sanguínea. Então, a gente passa a ter, então, aí, a ter um entendimento por que que o diabético, então, ele tem uma maior chance aí de trombo por conta do aumento da produção dessas substâncias, né? Principalmente também dessas substâncias aí esses fatores de proliferação celular. Então, o TGF e o PAI-1, que são protrombóticos, ok? Claro que é uma rede complexa de reações que, dada a alteração, é uma rede complexa de reações adversas que culminam aí em desfechos como infarto, retinopatia, né? Embora nós estejamos falando aqui de células, de vasos, né, de pequeno calibre, a gente tem a destruição dessas células e parte dessa alteração também ela colabora para a alteração aí de artérias de grande calibre como a aorta. Então, um resumo, né? Nós temos aí o excesso da glicose no, no organismo e naquelas células que não são dependentes de insulina para a absorção dessa glicose. Então,
embora você tenha uma hiperglicemia, você também tem um influxo muito grande de glicose nessas células que não dependem da insulina, como a gente viu, por meio de quatro vias, né, principais, né, a via dos polióis, das exosaminas, a via da proteína quinase C com aumento de diacilglicerol e da formação de produtos da glicação avançada. Nós estamos, então, por fim, um aumento de superóxido, de radicais livres, né? Que aumenta muito o estresse oxidativo e que, por fim, realiza aí a destruição celular, ok? Então, isso é por meio dessas vias que nós temos aí os principais desfechos microvasculares no diabetes não controlado, seja ele do tipo 1, 2 ou seja qual for, ok? Então, é isso então que culminará basicamente nas nefropatias, ok? Nas retinopatias e na neuropatia periférica. Bom, em relação às complicações macroangiopáticas, né, que ocorrem em vasos de grande calibre, como a gente comentou, principalmente na artéria aorta, né, e levando a um risco maior para o processo de aterosclerose, que é a formação da placa de ateroma e a obstrução de artérias de grande calibre, né, culminando em risco aumentado para infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Então, numa situação normal, a gente tem o fluxo sanguíneo, né, e a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, que ele é produzido para adaptar, ok? Esse endotélio à alteração desse fluxo sanguíneo, né? Então, o óxido nítrico ele é muito importante para fazer essa regulação do fluxo sanguíneo. Ele é antiplaquetário, ele é antioxidante, tá? Ele então inibe esses fatores aí nucleares que aumentarão a adesão leucocitária, de proliferação celular, ele é antiapoptótico, né? E a antiproliferação do relaxamento desse vaso. Então, isso aqui é uma situação normal. Imagine vocês então quando se tem um estado de resistência à insulina e de hiperglicemia, como nós vimos anteriormente, a óxido nítrico sintetase endotelial, aquela que é produzida no endotélio e está ali para fazer essa função, então tudo isso aqui ocorre de maneira inversa. Você tem uma situação aí pró-agregação plaquetária, pró-coagulante, né? Pró-ativação plaquetária. Você perde a capacidade antioxidante, né? Que não é só pelo óxido nítrico, que a gente viu também, mas pela superóxido dismutase, pela glutationa. Então, tudo leva então num estado de hiperglicemia e de resistência à insulina para um estado pró-inflamatório, pró-coagulante, tá? E pró-apoptótico, ou seja, a morte celular realizada por reações da própria célula. Ou seja, é o que a gente chama aí do suicídio celular, ok? Bom, então a gente vai deixar para a próxima aula a classificação dos tipos de diabetes, tá? E finalizar aí com os diagnósticos, né? Dos diferentes tipos de diabetes, algumas características em relação aos tipos de diabetes, embora nós vimos que os principais, né, os mais prevalentes, é o diabetes mellito do tipo 1A, ou seja, aquele imunomediado, em que a gente encontra aí
autoanticorpo presente, né? E que de uma forma destrói as células do pâncreas, células beta das ilhotas pancreáticas, ou que não causam aí a ação inadequada da insulina até a sua produção insuficiente. E o diabetes mellitus do tipo 2 é aquele resistente à insulina relacionado aí com a obesidade e outros tantos tipos, né, genéticos, por conta aí de ingestão de substâncias tóxicas até o diabetes gestacional, ok? Então, por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham compreendido. Bons estudos a todos e até a próxima aula.